Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a ler o livro de Ezequiel. E quem foi Ezequiel? Ezequiel, ele era um sacerdote que estava lá junto com o povo que estava exilado cativo lá em Babilônia, né, no exílio. E Deus deu muitas visões e revelações para Ezequiel, né? E visões assim tremendas, né? A gente vai acompanhar nesse livro aqui, no livro de Ezequiel, as visões e revelações, né? Que Deus deu para Ezequiel, assim como ele fez com o profeta Jeremias, né? No livro que a gente leu, Jeremias, né? Ele vai dar muitas revelações e visões para o profeta Ezequiel também. Então vamos começar aqui, ler o capítulo 1 de Ezequiel. Se não tiver Bíblia física, você acompanha aqui comigo aqui para a gente estar lendo. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. E no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, tinham mãos humanas. Os quatro tinham rostos e asas, e as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rosto de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam os seus corpos. Cada um deles ia sempre para frente, para onde quer que fosse o espírito, eles iam, e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi uma roda ao lado de cada um deles, diante dos seus 4 rostos. Esta era a aparência das rodas e a sua estrutura. Reluziam como berilo, e as 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar entrosada na outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam enquanto iam. Quando seus aros eram altos e impressionantes, estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas do seu lado se moviam, e quando se elevavam no chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o mesmo espírito estava nelas.
Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. E quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o mesmo espírito deles estava nelas. Acima das cabeças dos seres viventes estava o que parecia uma abóboda, reluzente como gelo e impressionante. Debaixo dela, cada ser vivente estendia duas asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras duas asas cobria o corpo. Ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada, sobre as suas cabeças, enquanto eles ficavam de asas fechadas. Acima da abóbada, sobre as suas cabeças, havia o que parecia um trono de safira. E bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia um homem. A parte de cima do que parecia ser a cintura dele, vi que parecia metal brilhante, como que cheia de fogo, e que a parte de baixo parecia fogo e uma luz brilhante o cercava, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. E aqui termina aqui o capítulo 1, né, de Ezequiel. Olha, essa visão foi forte, né? Imagina a gente tá assim, né, do nada, ter uma visão dessa assim. Muito, muito lindo, né? Muito forte. E isso tudo que aconteceu quando ele estava lá em Babilônia, cativo lá em Babilônia, né? Junto com os cativos lá. Ele era o sacerdote, né? Que estava lá cativo com o povo, no exílio lá. Muito lindo. O livro de Ezequiel é muito lindo. Tem muitas visões lindas, sabe? Muitas revelações de Deus para Ezequiel, né? O sacerdote Ezequiel. Muito lindo esse livro. Então, a gente leu aqui o primeiro capítulo, né? Muito bom ler a palavra de Deus, né? A gente fica sabendo, assim, de coisas que aconteceram, né? De experiências que os profetas tiveram, né? Que algumas pessoas ali tiveram, né? E é muito lindo, assim, poder saber disso, né? Saber que tem isso aqui, ó, que Deus deixou, a palavra dele, né? Inspirou, né? Esses profetas, né? Esses autores aqui desses livros, a estar escrevendo tudo que aconteceu naquele tempo, né? E nos dias de hoje, né? Deus permite também a gente ter, né? Algumas visões, assim, algumas coisas, né? Promessas e tudo. E é muito lindo saber que Deus, ele se comunica com a gente, né? Nos tempos de hoje também. Porque hoje em dia tem muitos profetas que têm visões, né? Coisas assim que vão acontecer e que realmente acontece. Deus fala ali para eles e acontece mesmo, né? E também, se a gente parar para ouvir a voz de Deus, a gente também vê Deus falando com a gente, sabe? Através do Espírito Santo ali. Aquela vozinha ali que a gente escuta assim, né? Vai por esse caminho, não faz isso. Isso é o Espírito Santo falando com a gente. E às vezes a gente não dá importância, né? E a gente tem o próprio Espírito Santo falando com a gente. Olha que maravilhoso. Jesus foi, né, lá pro Pai, mas ele deixou o Espírito Santo com a gente, para estar falando com a gente ali a todo momento. Então isso é lindo, né?
A gente poder ter ali, ó, o Espírito Santo de Deus falando com a gente, mostrando o caminho certo, né? Mostrando as coisas certas ali. Então é só a gente estar, né, aberto a essas, né, essas revelações de Deus também. Parar para ouvir a voz de Deus, sabe? Parar para ouvir, levar a sério mesmo as coisas de Deus, sabe? Ter essa comunhão, ter esse devocional ali todo dia. Isso faz muito bem pra gente, pra nossa comunhão com Deus ali, ó. Isso faz muito bem. Então vamos continuar firme aqui com o nosso devocional, né? Ler aqui a palavra de Deus, do Senhor, pra gente ter essas experiências assim, né? De escutar a voz de Deus com mais clareza, né? Porque quando a gente fica perto das coisas de Deus, né, da palavra do Senhor, a gente sente mais, né? A gente pode estar sentindo, né? A gente passa a sentir, né? Ali com mais clareza, ali ouvir com mais clareza a voz de Deus, né? Através do Espírito Santo. Então é isso, que Deus abençoe o seu dia. E que o Senhor possa falar, que você possa ouvir a voz de Deus, sabe? A cada minuto ali desse dia. E que você coloque em prática, né? Essas coisas ali, que você tenha obediência quando você ouvir a voz do Senhor falando ali com você, te mostrando o caminho ali, o melhor caminho ali, né? Para estar seguindo ali naquele dia, né? Então é isso. Deus te abençoe. Deus abençoe você, sua família, que praga nenhuma chegue à tua tenda, porque os anjos do Senhor estão acampados ao redor da sua casa, da sua vida e da sua família. Em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Em nome de Jesus. Deus abençoe aí sua quinta-feira, que ela seja cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Tchauzinho e até mais.